Oh, enfim, fale a palavra de cura sobre a sua própria vida. Vá falando. Saúde aos ossos, saúde aos rins, saúde ao estômago, saúde aos intestinos, saúde ao pâncreas, saúde às glândulas, saúde ao sangue. Vamos, igreja! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Todas as amarras do diabo na área da enfermidade sejam quebradas agora pelo poder do nome de Jesus. Intercessores, levantem a sua voz e comecem a declarar cura nesse lugar, cura nesse lugar, cura nesse lugar, cura nesse lugar. Vamos cantar aí a fé, Rafa, bem forte. Oh, manifesta-te aqui, a fé. Você pode mover assim suas mãos, a unção do Espírito está nesse lugar. Quebra todo o jugo. Aleluia. Grave problema nos joelhos, nos dois, um desgaste talvez, e você está perdendo a mobilidade dos joelhos. Creia agora para a sua cura em nome de Jesus. Se você puder, põe a mão sobre os seus dois joelhos. Você tem sofrido tantas dores, mas a cura do Senhor está disponível, e nós enviamos esta palavra de cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e você vai poder fazer o que não fazia antes. Aleluia. Santo, oh Espírito Santo, o Espírito de poder está aqui nesta manhã. Apresente somente a sua necessidade diante dele. Curas físicas, emocionais, seja qual for a sua necessidade, hoje o Senhor Jesus está aqui, e pelo seu Espírito Ele opera, pelo seu Espírito Ele faz algo novo em sua vida. Aleluia. Entregue dores ao Senhor. Ele levou no Calvário, Ele levou toda a enfermidade.
Pai, eu oro por aqueles irmãos desta igreja que estão enfermos em suas casas agora. E se por acaso alguém está internado e nem nos chegou a notícia, seja qual for a enfermidade, Senhor, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja de qual origem for, estendemos agora oração sobre suas vidas e simplesmente declaramos o que Pedro declarou a Enéas, dizendo: Enéas, Jesus te cura. E nós declaramos: irmãos, Jesus os cura nesta manhã. A cura do Senhor se estabelece, a cura do Senhor se estende, a cura do Senhor brota apressadamente, em nome de Jesus e para a glória do poderoso nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aplauda ao Senhor dos Senhores. Glória ao seu nome. Aleluia, aleluia. Forte esse aplauso a Jesus de Nazaré. Forte esse aplauso a Jesus de Nazaré. Damos toda a glória, damos toda a honra, damos todo louvor, toda gratidão, toda exaltação a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, presença santa do Senhor. Oh, presença santa do Senhor. Oh, presença santa do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós Te queremos mais do que tudo. Nós nos achegamos a Ti, confiados, Senhor, no Teu caráter que é fiel, que não pode falhar. Ah, Senhor, como é bom termos o Senhor na nossa vida. Tu és a nossa porção e a nossa herança. Tu és o nosso cálice. Tu és o cálice transbordante em nós. Tu és o nosso pastor. Nada nos falta. Nós temos pastos verdejantes. Nós temos água para beber. Nós temos justiça. Nós temos liderança do Senhor. Nós temos direção em Ti. Nós temos Tua companhia. E ainda que nós passemos por um vale de sombra e de morte, não tememos mal algum, porque Tu estás conosco. Aleluia. Ore comigo, vá dizendo que você reconhece a presença do Senhor na sua vida. Oh, presença santa. O Senhor não nos deixa sozinhos na presença dos nossos inimigos. O Senhor prepara uma mesa na presença deles. E o Senhor nos alimenta. Aleluia! O Senhor nos alimenta com tudo que nós temos necessidade. O Senhor ainda unge a nossa cabeça com óleo. Nosso cálice transborda.
certamente que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas, e habitaremos na casa, na presença do Senhor para sempre. Sinta o abraço do Pai nesta manhã. Sinta Deus cercar você. Sinta a proteção do Senhor se manifestando sobre a sua vida. Você tem andado tão preocupado com a sua família? Sinta a proteção do Senhor sendo estendida sobre a sua família, sobre a sua saúde. Não vai lhe faltar nada, enquanto Ele for o seu pastor, enquanto Ele guiar os seus passos, enquanto você estiver no aprisco de Yahvé, de Jesus, o grande pastor, o pastor das ovelhas, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Enquanto você estiver aí, vai ter pasto verdejante, vai ter águas tranquilas, vai ter companhia, vai ter justiça. Aleluia. Vai ter mesa posta, vai ter mesa posta. Aleluia. Vai ter unção sobre a sua cabeça, vai ter cálice que transborda. Seu cálice não vai secar, seu cálice vai transbordar. Você recebe isso? Aleluia. Aleluia. Oh, quão lindo esse nome é. Aleluia. Fique do jeito que você desejar. Se quiser sentar, sente. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Você vai clamar o nome de Jesus nesta manhã. O nome de Jesus, Yoshua, é o nome acima de todo nome. Foi Yahvé, Deus o Pai, que lhe deu esse nome e o exaltou acima de todas as coisas. Jesus está exaltado acima do Covid-19. Jesus está exaltado acima do câncer, acima do HIV, acima das doenças renais, das doenças crônicas, das doenças autoimunes. Jesus está exaltado acima de vírus, de bactérias, de inflamações. Jesus está exaltado acima de todas as coisas. Nenhum desses nomes é mais poderoso do que o seu nome. Aleluia. Você vai adorar, você vai clamar, você vai falar. Aleluia.
prisões caem por terra. Aleluia! Oh, aleluia. É maior, é maior, é maior. Todas as cadeias são quebradas neste nome. Toda enfermidade é expulsa neste nome. Todo corpo é curado neste nome. Aleluia. 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 Cura os pulmões. Aleluia. Cura os pulmões. La mancombre de que si ama Torolo Satarabe Rebele che ti andara vacchiare in adeia la bacos. Cura o sangue. Cura o sangue. Cura o sangue. Cura a pele. Cura a pele. Aleluia. Cura os ossos do quadril. Cura a coluna do alto até embaixo. Um toque do poder de Deus. Um toque do poder de Deus. Uma só palavra e a cura brota.
e a cura se estabelece, e o milagre toma forma e se materializa neste nome poderoso. Poderoso esse nome é, declare. Poderoso esse nome é. É no nome de Jesus. Ordenamos cura em nome de Jesus. Aleluia. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome. Mais uma vez vamos declarar: poderoso. Poderoso esse nome é. Poderoso Aleluia. esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é. Aleluia. Que tudo é. Oh, você pode levantar, você pode mover suas mãos, você pode ser saudável por causa desse nome. Seja saudável agora, seja saudável agora por causa do poder deste nome. Aplauda o Senhor dos Senhores. Aplauda, grite esse nome, exalte esse nome, celebre esse nome. Aleluia. Oh, aleluia. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação ao nome santo, poderoso de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Não há outro como o Senhor, não há rocha como Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória ao teu nome. Oh, quanto poder há no teu nome, Jesus. E nós o adoramos, e nós o exaltamos, e nós nos rendemos a Ti. Temos o privilégio de Te conhecer, e conhecer o Teu poder. Opera poderosamente nesta manhã, neste lugar. E aonde estiver um amado irmão ouvindo, aleluia, a tua unção chegue lá e toque poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, pode se assentar, querido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que Jesus já operou coisas lindas nesse lugar, nessa manhã? Amém? Dê um amém de crente aí, em nome de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9, por favor. Aleluia. Quantos creem que Jesus é o mesmo? Diga amém. Eu creio que Jesus é o mesmo. Eu creio que Jesus pode fazer tudo o que Ele quer fazer. Alguém crê comigo aqui? Eu creio que Jesus não conhece nenhum limite. E o impossível não está no dicionário dele, amém? Ele pode fazer tudo o que quiser. Já estava com saudade dos irmãos. Nós estávamos descansando em casa mesmo, né? Em casa. Nos guardando, estando protegidos. E foram dias muito, muito gostosos de descanso. E nesta manhã eu tenho o prazer de voltar a pregar aos irmãos. Se bem que ouvindo a pregação dos domingos passados, dá vontade de tirar férias mais longas. Dá vontade de tirar férias mais longas e me deleitar naquilo que Deus está fazendo. Uma igreja local nunca é trabalho de uma só pessoa. Ela é a união de tantas pessoas que trabalham nos bastidores para fazerem tantas coisas especiais. E nós temos líderes
tão especiais, tão maravilhosos, pessoas que se doam, que se dedicam de uma forma muito linda para que a obra de Deus aconteça nesse lugar. Então, queridos, eu tenho muita gratidão a Deus, muita gratidão aos irmãos que nos têm ajudado, que têm servido aos demais irmãos nessa igreja. Nós estamos muito felizes. Que lindo os dois testemunhos de hoje, né? Da Inês e do Danilo, da Aglai e do Pedro. Que coisa linda, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Eu continuo crendo assim, eu continuo crendo assim. Amém, amados? E eu quero meditar com os irmãos rapidamente nesta manhã, porque já oramos, já ministramos. Mas o tema desta manhã é Jesus, a nossa cura. Diga: Jesus é minha cura. É minha. Tome posse disso. Como a Marta ministrou, algo pessoal. O Senhor é o meu pastor. Então diga mais uma vez: Jesus é a minha cura. É a minha cura. Essa passagem é muito especial. Nesse mês de janeiro eu estou meditando somente sobre o Evangelho de João. Eu estou extraindo o máximo que Deus tem me mostrado no Evangelho de João. É um evangelho mais reflexivo. É um evangelho que foi escrito depois de todos os outros. É um evangelho que trata coisas muito específicas sobre a divindade de Jesus, sobre o ensino de Jesus. É muito rico. E quando essa semana eu passei pelo capítulo 9, eu fui tão abençoado e quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Nós vamos ler do verso 1 ao 11, ao 12, melhor dizendo. Estou lendo numa versão um pouquinho diferente, mas acompanhe aí que nós vamos ter o mesmo conteúdo. Quando Jesus passava, viu um homem que era cego, desde o ventre de sua mãe. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre nosso, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas para que se manifestem nele as obras de Deus. Me é necessário fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Havendo dito estas coisas, cuspiu no solo e, fazendo lodo com a sua saliva, untou os olhos do cego. E lhe disse: vai ao tanque cerimonial de Siloé, lavar-te. E o cego foi se lavar, e ao regressar enxergava. Tremendo, né? E os seus vizinhos e os que anteriormente o viam mendigar, diziam: não é este o que se sentava e mendigava? Uns diziam: é ele. E outros diziam: não, mas se parece muito com ele. Mas ele dizia: sou eu. Eles lhe perguntaram: como é que foram abertos os teus olhos? Ele respondeu, dizendo-lhes: um homem chamado Jesus fez lodo e me untou os meus olhos e me disse: vai lavar-te nas águas de Siloé. E fui e me lavei e recebi a visão. Depois lhe perguntaram: onde se encontra ele? Ele lhes respondeu: não sei. Até aí nós vamos ler. Amados, se você pegar aí a sua Bíblia e voltar no capítulo 8, para introduzir essa mensagem, nós vamos ver que no capítulo 8, Jesus também se apresenta como luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E agora no capítulo 9, não acidentalmente, ele está trazendo luz aos olhos físicos de um homem. Porque a cegueira, nesse tempo, era considerada uma maldição.
principalmente para alguém que nascesse cego. E Jesus prova a sua divindade, porque ele não curou, preste atenção nessa diferença, ele não curou um homem que durante a sua vida perdeu a visão por alguma enfermidade. Ele criou a visão de um homem que nasceu sem a visão. Ele exerce o seu poder criativo. E os judeus sabiam que somente Deus poderia criar. Um milagre dessa magnitude, somente Deus poderia fazer. Se aquele homem tivesse alguma enfermidade nos olhos, alguém podia dizer que por algum tratamento ele veio a recobrar a sua visão. Alguém podia dizer que ele usou algum produto, alguma coisa que o fez recobrar a visão. Mas aqui estamos diante de uma plena impossibilidade. Um homem que nasce cego, que é considerado maldito. E Jesus cria a visão daquele homem. E ali ele está atestando que ele mesmo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Nós vemos no finalzinho desse texto que nós lemos, que vizinhos, famílias e opositores vieram para testemunhar daquele milagre. Na verdade, é um dos milagres da Bíblia que mais teve testemunha. Porque ele foi curado, e os vizinhos começaram a dizer, ué, mas não é eu vou falar aqui um nome, não é o Cláudio, o nome romano da época, não é o Cláudio que está ali, mas ele não era cego e agora está vendo? E alguns dizem, não, parece ele, mas não é ele, porque ele está vendo. E ele disse, sou eu. E o sinédrio se reúne para fazer uma acariação, depois do verso 13 você vê isso, e ele tem que dizer quem que o curou. E ele diz, foi Jesus que me curou. E começam a dizer que ele mente. E trazem os pais dele. E os pais dele dizem, ele é adulto. Ele está falando a verdade. Ele era cego. E como é que ele agora veio? E os pais dizem, eu não sei, pergunta a ele, ele é adulto. E ele diz, Jesus me deu a visão. Jesus é Deus. Jesus é a luz do mundo. Amém, queridos? Quanta testemunha. Mas há algo ainda tremendamente importante. Você vê que no capítulo 8, aonde Jesus está? Alguém pode me responder? Quando você olha o 8, Jesus está em Jerusalém na festa dos tabernáculos. Depois você lê em casa e você vai atestar isso. Ele está em Jerusalém na festa dos tabernáculos. 7 e 8. E em primeiro lugar, irmãos, o que é que nós lemos no verso 1? Que enquanto Jesus passava, ele viu o cego. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Jesus, e isso nós precisamos aprender com ele, Jesus era alguém muito atento às necessidades dos outros. Sim ou não? Precisamos aprender isso com Jesus. Aquele cego, irmãos, ele mendigava, porque um cego, na época de Jesus, ele não trabalhava. Ele era considerado maldito, amaldiçoado por Deus. Então ele mendigava em lugares públicos de grande fluxo. E aonde um cego, mendigo, estaria logo após a festa dos tabernáculos? No templo, em Jerusalém, onde o fluxo de pessoas, não só de Jerusalém, mas de todo Israel e de várias outras nações, estavam ali para festejar a festa dos tabernáculos. E foi naquele ambiente que Jesus passou e viu aquele cego mendigo. E veja que diferença entre a atitude de Jesus e a atitude dos seus discípulos. Porque aquele cego, mendigo, tido como marginalizado e amaldiçoado, Jesus vê e determina fazer alguma coisa por ele. Amém. Queridos, há coisas, deixa eu dizer uma coisa a vocês assim, para acrescentar a fé dos irmãos. Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida,
por iniciativa dele mesmo, são coisas que a gente nem orou por elas. Alguém pode receber isso aqui? São coisas que a gente nem orou por elas. E Deus faz por nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele nos vê e tem misericórdia de nós. Amém? Os discípulos perguntam, quem pecou? Ele ou os pais? E a gente pode pensar, por que eles perguntaram isso? Porque na época de Jesus, nesta época, acreditavam que os pecados eram consequências imediatas, os problemas, as enfermidades eram consequências imediatas do pecado. E você pode perguntar, mas por que eles perguntaram se o rapaz pecou, se ele já nasceu? Porque tinha tanta heresia dentro do judaísmo, como até hoje tem, que acreditavam, inclusive uma parte deles, que havia um tipo de reencarnação, e que a pessoa podia ter pecado em outra vida, e agora estava pagando o pecado de outra vida, nesta vida, nascendo cego, nascendo amaldiçoado. Lembram-se dos amigos de Jó, que ficaram conjecturando? Jó estava enfermo. Quem dizimou a saúde, a riqueza e a família de Jó? Quem dizimou? Satanás. Satanás atacou Jó e dizimou tudo que Jó tinha, inclusive sua saúde. E os amigos começaram a dizer, mas foi porque você fez isso, foi porque você fez aquilo, foi porque você fez isso, foi porque você fez aquilo. Qualquer coincidência é mera semelhança. Qualquer semelhança é mera coincidência. É porque está tão errado que tanto faz. Só que Deus, no capítulo 1 de Jó, diz o quê? Esse é meu servo Jó. Ele é íntegro diante de mim. Vamos aprender uma coisa, irmãos. Nós estamos na terra. Covid-19 veio sobre todas as nações. Atingiu os crentes também? Claro. Atingiu o crente que estava em pecado. Não, eu conheço gente santa de Deus que faleceu. Está na glória. Aí a gente não vai aqui conjecturar. Será que era o tempo? Será que não era? Se cuidou? Não se cuidou? Não adianta a gente entrar nessa seara. Eu tenho um entendimento sobre a palavra de Deus. Quando Satanás disse a Jesus, lança-te daqui abaixo, porque aos anjos dará ordem ao seu respeito, Jesus disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, eu não vou fazer algo perigoso, tentando que Deus me proteja, me socorra. Qual é a minha tarefa nesse momento de pandemia? Eu vou me cuidar com todos os procedimentos necessários para cuidar da minha saúde. E é isso. E confiar no Senhor. Amém? E Jesus dá uma resposta muito preciosa. Ele disse, nem ele pecou, nem seus pais. Mas é para que se manifestasse a glória de Deus. E Jesus não está querendo dizer aqui que o cego era perfeito, nem que os seus pais eram perfeitos. Mas Jesus estava tirando aqui o foco dessa conjectura. Por que nasceu cego? Porque isso foi pecado. E Jesus afirma que, na verdade, aquele homem era para ser alvo do milagre dele. Alvo da glória de Deus. Amém. Às vezes nós ficamos muito concentrados nos porquês de muitas coisas e esquecemos que Deus em Cristo quer nos mostrar a sua glória. No meio de situações adversas, no meio de situações difíceis. Deus me ensinou tanta coisa sobre oração nesse tempo que eu estou orando pela minha tia. 30 dias. Tantas coisas. Quantas vezes eu fui orar e disse, Deus, eu não sei mais o que orar. Me orienta. E Deus, houve dias que Deus me fez perguntas que me fizeram chegar a conclusões espirituais e crescer na fé e no entendimento do Senhor. Queridos, isso não tem preço. Jesus queria ensinar que o sofrimento não deveria ser alvo da especulação. Vocês me ouviram? Não. Ouviram?
Às vezes alguém está sofrendo e a gente, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Haja em fé e ajude essa pessoa. Era o que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Se mova. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus age com misericórdia e aquele cego vê a face de Cristo. E como Paulo disse, na face de Cristo se via a glória de Deus. Jesus disse aos seus apóstolos quantas vezes: quem me vê, vê o Pai. E Jesus permite que aquele cego veja o Pai, veja a glória de Deus através da sua face. Você diz amém? Aleluia. Deus quer que nós experimentemos o seu poder, mesmo estando no meio de muitas adversidades. Mas Jesus ainda diz no verso 4, que é necessário fazer as obras de Deus, e que a obra de Deus é aqui, é agora, é uma ordem urgente, e eu quero dizer a essa igreja, que a nossa vida se transforme no próprio cumprimento da missão de Deus para nós. Amém? Quando pegar a vida da Georgina, do Nelson, e espremer, só saia o cumprimento do propósito de Deus em suas vidas. Jesus disse, a obra de Deus é para ser feita agora. E diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E a luz revela Deus. E eu quero dizer a essa igreja, nós somos chamados por Jesus para sermos também a luz do mundo. Queridos, nesse tempo de trevas, nesse tempo de tantos problemas, que ainda para acrescentar toda dor de uma pandemia, de tantas dificuldades, nós vemos os poderosos da nossa nação disputando palmo a palmo o poder, a grandeza, tantos interesses escusos, e o povo sofrendo. Mas é nesse meio que nós, como igreja, não podemos nos perder e ficar conjecturando. É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Não! Vamos mostrar a luz de Deus. Vamos ser luz. Vamos acender a luz. Deus quer nos usar assim, em nome de Jesus. Mas aqui acontece um milagre inédito. Leia toda a Bíblia. Você vai ver alguém que recobrou a visão, mas não um cego de nascença que recebeu visão. É um milagre inédito. E Jesus aqui demonstra o seu poder criativo. E ele faz algo também diferente. Ele cospe no chão, ele faz lodo com a sua saliva e ele aplica sobre os olhos daquele homem. E eu vou revelar a vocês a verdade sobre o que isso significa. Eu não sei. Não dá para saber. Os estudiosos, por mais que pesquisem, dizem que na época de Jesus, a saliva, em alguns momentos, era usada com fins medicinais. O lodo também. Mas eu não creio que era exatamente isso que Jesus queria fazer. Ele cria uma circunstância para dar uma ordem àquele homem. E a ordem era, vai lavar-se no tanque de Siloé. E aqui eu quero enfatizar a nossa meditação. Vai lavar-se no tanque de Siloé. Aquele milagre era um milagre, preste atenção, inacessível através da medicina humana. Tá certo? Era um cego de nascença.
Repito, não era alguém que perdeu a visão ao longo do tempo. Ele era cego de nascença. Não havia nada a fazer por esse homem. Então o lodo nos olhos, a saliva nos olhos, por mais medicinal que fosse, era completamente inútil. Jesus podia ter curado aquele homem só com uma palavra, não é? Como ele falou com Bartimeu, como ele limpou o leproso, como ele levantou coxos. Mas ele decide fazer de um jeito diferente. E eu quero dizer a vocês, estejamos abertos para o jeito diferente que Deus quer fazer. Você me ouviu? Estejamos abertos ao jeito diferente que Deus quer fazer. Durante o tempo que essa criança, o Pedro, esteve enfermo, eu não vou aqui conjecturar sobre o erro médico, o tratamento errado, o diagnóstico errado. Mas naquele 1 ano e meio, eu tenho certeza que este casal, estes pais, os avós que estão aqui, buscaram a Deus como talvez nunca tinham buscado antes. Porque a dor de um filho, só um pai e uma mãe sabe o que é. Você é capaz de qualquer coisa para que um filho esteja bem. E quando você se sente completamente impotente, o seu clamor vai a Deus, porque não tem a quem você clamar, você se rende. Deus teve uma forma de operar na vida de vocês. Eu tenho certeza, vocês ficaram mais crentes com essa experiência. Não é verdade? Deus tem uma forma. Deus tem uma forma. Deus está trabalhando com a minha tia. Deus está trabalhando com os filhos dela. Deus está trabalhando com os irmãos dela. É doloroso. O Senhor é soberano. Nós confiamos que Deus é fiel. E o que Ele fizer, a nossa conclusão será, Ele é fiel. O que Ele fizer, a conclusão será, Ele ouviu nossa oração. Essa é a diferença de você conhecer o Deus da Bíblia. Não o Deus que alguém diz como Ele é. O Deus que a Bíblia diz como Ele é. Ele é fiel. Mas o que quer dizer Siloé? Vai ao tanque de Siloé. Algumas Bíblias já trazem a tradução em parênteses, que quer dizer enviado. Vai ao tanque, enviado. Vai ao tanque do enviado. E por que esse tanque tinha esse nome? Porque ele recebia água por canais de outros tanques. Talvez, inclusive, a arqueologia não consegue provar, mas talvez, inclusive, ele recebia água do tanque de Betesda, que é lá dentro da cidade antiga de Jerusalém. E aquela água do tanque de Betesda era uma água com propriedades curativas. Então também no tanque de Siloé havia uma crença que haviam propriedades curativas naquela água. Mas ao chamar-se o tanque Siloé, enviado, Jesus queria dar uma mensagem. Jesus, no Evangelho de João, é chamado, pelo menos por 40 vezes, de enviado. Ele foi enviado pelo Pai, enviado para libertar, enviado para sarar, enviado para salvar. E, como eu disse no começo, o que tinha acontecido há pouco tempo em Jerusalém? Os irmãos me dizem? O que era que eles estavam festejando? Festa dos tabernáculos. E que importância tinha o tanque de Siloé na festa dos tabernáculos? Nos 7 dias da festa, sacerdotes e levitas iam até o tanque, preste atenção. Pegavam água daquele tanque
e levavam até o templo para as cerimônias e aspergiam a água no templo pelos 7 dias. E no 7º dia, no último dia da festa, eles pegavam uma grande quantidade de água para derramar torrencialmente no templo. E eles sempre proclamavam o que está em Isaías no capítulo 12. Com regozijo tirareis água do manancial de salvação. Eles festejavam dizendo: nós com alegria tiraremos água das fontes da salvação. Mas de onde vinha aquela água H2O que eles derramavam? Do tanque de Siloé, enviado. E eles derramavam água em símbolo de salvação. E se você vê em Isaías capítulo 11, é uma promessa profética sobre Jesus. E no capítulo 12 é um cântico de gratidão pela manifestação de Jesus. E é por isso que eu quero que você abra agora João 7 e 37. Você vai ver comigo que durante o último e grande dia da festa, o que é que os sacerdotes estão fazendo? No último e grande dia da festa, o que é? Estão jogando águas torrenciais e celebrando a salvação. E aí Jesus, no último dia da festa, se levanta no templo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Todo que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, como declaram a Escritura, as Escrituras. Mas ele disse isso a respeito do Espírito que haveriam de receber os que crescem nele. Jesus estava dizendo: essa água que vocês estão derramando aí, cerimonialmente, profeticamente, essa água só eu posso dar. Essa água é o meu Espírito e eu vou dar o meu Espírito a quem tiver sede. E Jesus envia aquele cego, agora voltando para o cego. Jesus envia aquele cego ao tanque do enviado. E ao lavar-se naquele tanque, aquele homem recobrou a visão física. Ele voltou enxergando. Um milagre extraordinário, um milagre inédito. Se você vir a partir do verso 13, você vai ver que os judeus vão questioná-lo, vão apertá-lo para que ele negue. E ele a reafirma: foi Jesus que me curou. E por fim, no verso 35, Jesus soube que haviam expulsado o ex-cego. E quando o encontrou, lhe disse: você crê no Filho de Deus? Verso 36. E o que fora curado respondeu e disse: quem é, Senhor meu, para que eu creia nele? Jesus lhe respondeu: tu o viste, e é o que está falando contigo. Ele então disse: eu creio, meu Senhor. E se prostrou e louvou. Verso 39. Depois disse Jesus: para juízo deste mundo eu vim, para que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem-se cegos. Em último lugar, além de Jesus restaurar a visão física daquele cego, Jesus restaura a vida, a emoção daquele homem
que agora podia deixar de ser mendigo, podia deixar de ser marginalizado, podia deixar de ser considerado amaldiçoado. E agora Jesus abre os olhos espirituais. E ele vê Jesus como Senhor, como Deus da vida dele. Ele se prostra e louva. Queridos, Jesus é a nossa cura. Ele pode curar o corpo? Pode. Ele cura? Cura. Eu já fui curado fisicamente. Muitos de vocês aqui já foram curados fisicamente. E eu continuo crendo nas curas físicas. E orando por curas físicas. Por milagres e por curas. Mas há uma cura emocional que Jesus também pode fazer em nós. Sobre qualquer problema emocional, psicológico, Jesus também é a cura. É Ele que é a nossa fonte. Hoje nós não precisamos caminhar até o tanque de Siloé. Ele mostrou que não era um tanque. Ele mostrou que é a fonte. E ele disse: do seu interior fluirá a água dessa fonte. Nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos recorrer a Jesus, primeiramente. E não tê-lo como o último recurso. Eu olho para o cenário da humanidade nesses dias. Quantos dias o meu coração dói? Porque com toda luta que nós estamos vivendo, os homens não se voltaram para Deus. Vocês constatam isso? Constatam? Jesus é a luz do mundo. Só enxerga a glória de Deus aqueles que vêm a essa fonte e têm os seus olhos espirituais abertos. Veja a diferença, irmãos. Veja a diferença. Todos nós estamos suscetíveis às angústias dessa vida. Todos nós. E nós tivemos um ano extremamente difícil. E entramos em 2021 com coisas dificílimas acontecendo. Houve um idoso dessa igreja, que quando voltou aos cultos presenciais, ele me disse: pastor, agora eu não sei exatamente quantas vezes ele disse, nessa quarentena, eu estava cheio assim de misericórdia, né, pensando que ele ia estar triste, né, perturbadinho, em casa, idoso, tanta coisa. Ele disse: pastor, eu acho que foi 5 vezes. Eu li o Novo Testamento nessa quarentena 5 vezes. Eu pensei que eu ia consolar ele, mas foi ele que me consolou. Eu disse: ô irmão fulano, o senhor está mais crente do que eu, porque eu só li uma. 7 vezes foi? Há uma grande diferença de quem traz Jesus para o seu dia a dia e anda com Ele. É o Salmo 46. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não, eu não estou clamando como quem está perdido. Eu estou clamando como um filho que tem um pai. Um pai onipotente que pode fazer todas as coisas. Jesus cura emocionalmente. Jesus restaura a emoção. Jesus restaura a dignidade.
Uma pessoa que vem a Jesus terá melhores condições de trabalhar, de prosperar, de formar uma família. E eu vou casar todos os jovens dessa igreja em nome de Jesus. Porque um crente salvo, um verdadeiro cristão, ele quer formar uma família. A não ser que ele seja alguém que entregou a sua vida a Deus para servi-lo integralmente e nunca casar-se, nunca se preocupar com família. Do contrário, ele vai casar, ele vai prosperar, ele vai ter foco, objetivo nas coisas de Deus, porque Jesus dignifica uma pessoa que anda com Ele. Diga amém em nome de Jesus. Há uma diferença. A Juliane de Gilmar me procurou no último culto do ano e disse assim: pastor, ano passado eu fiz entrevista em 5 escolas e fui contratada por uma delas. Em oração, foi um testemunho lindo quando ela foi contratada. Aí ela me disse: pastor, das 5 escolas que eu fiz a entrevista, somente a que me admitiu continua aberta. As outras fecharam as portas. As outras faliram. Eu fui admitida, pastor, pela escola que continuou funcionando e estou trabalhando até hoje. Sabe o que é isso? Você dar passos que são naturais, só que você dar esses passos em oração, bebendo da fonte que é Jesus, porque Ele guia, Ele é o pastor. Ele, então, restaura emoções, restaura inteligência, restaura discernimento. Ele é a nossa cura. E por fim, Ele abre os olhos espirituais para salvar. Ninguém é salvo até que os seus olhos espirituais vejam. Vamos ficar de pé. Uma das minhas orações que nunca acaba por essa igreja, por esses discípulos que o Senhor me confiou, é que os olhos espirituais sejam abertos. Nessa etapa que nós estamos vivendo na terra, há muitos cristãos nominais, nunca beberam de verdade da água viva. Vocês me entendem, irmãos? Vocês me entendem, irmãos? O mundo está confuso. O mundo cada dia mais ataca a igreja. O mundo cada dia mais está rendido a uma ideologia que tem a palavra e a verdade de Deus como terrível inimiga. E a minha dor, como pastor, é ver tantos crentes rendidos às ideologias macabras deste mundo, quando deveriam estar rendidos à verdade da palavra de Deus. Eu não posso fazer nada sobre quem perdeu a Bíblia. Eu posso dizer que vemos a glória de Deus na face de Jesus, e nós precisamos conhecê-lo. Esse é um tempo em que os crentes em Cristo deveriam estar mergulhados em sua palavra,
Porque quando você analisa o sermão profético de Jesus em Mateus 24, a primeira coisa que ele diz, é cuidado para que não vos enganem. Porque os últimos dias são dias de engano. E o engano nunca vem com cara de engano. O engano, ele usa parte da verdade. Ele usa parte da verdade para parecer verdade. E então, engana. Não se renda ao engano. Se renda à verdade. Que os nossos olhos espirituais se abram. Que nós possamos ser instrumento de salvação para as pessoas. De cura. Não amenize o Evangelho. Não tente colocar açúcar e mel no Evangelho. Fale o Evangelho como ele é. Somente o Evangelho como é, salva. Somente o Evangelho como é, salva. Aquele homem foi expulso da sinagoga. Aquele homem foi maltratado pelo sinédrio. Criticaram Jesus. Disseram que Jesus era um pecador. E ele disse: se ele era pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é a nossa cura. Ele é o enviado. E Ele nesta manhã nos diz: vá ao tanque do enviado. Vá à fonte do enviado, que é Ele. Lave os seus olhos. Lave os seus olhos. Para que haja cura física. Lave os seus olhos. Para que haja restauração emocional. Restauração de dignidade. Reposicionamento. Vá ao tanque do enviado. Lave-se com essa fonte. Para que os olhos espirituais sejam abertos. Alguém deseja viver essa experiência? Levante suas mãos. Se você precisa de cura física, nós já oramos nesta manhã, largamente. Cura emocional é agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura de ansiedade. Cura de medo. Oh Jesus. Sinta Jesus aí bem perto de você. Pega destas águas como quem está pegando e te lavando e bebendo, se envolvendo nas águas vivas que Jesus Cristo dá. A fonte que flui do interior de todo aquele que nele crê. Se hoje você percebe que precisa se reconciliar com Jesus, comece a orar assim. Se hoje você precisa de cura física, comece a orar. Se hoje você precisa de cura emocional, comece a orar assim. Podemos cantar? Quero beber? Existe um rio, Senhor. Aleluia. Eu gostaria que ninguém olhasse para mim. Você não precisa olhar para mim. Você já olhou para mim durante toda a pregação. Eu queria que você olhasse para Jesus. Eu queria que você derramasse nesses últimos minutinhos deste culto seu coração, sua vida totalmente no altar dele, para beber dessas águas.
Essas águas também limpam o pecado. Essas águas também o envolvem com amor, tiram o lixo da alma. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa cura em todos os aspectos. Se você precisa, deseja, quer fazer ainda um ato profético, físico,